Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Dando sequência ao segundo bloco do episódio do Exumpcast sobre vitimologia e Ministério Público, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de vitimologia verde ou vitimologia ambiental. Então vamos lá. Próxima pergunta, dirigida ao Dr. Gustavo, é a seguinte: estudos recentes sobre vitimologia verde apontam para um cenário preocupante em termos de sustentabilidade ambiental. Como os estudos vitimológicos poderiam auxiliar no desenvolvimento da política regulatória ambiental? Márcio, sua pergunta é muito interessante, ela dialoga muito com dramas ainda muito vivos, feridas ainda muito abertas da história brasileira recente. Mas sua questão também é difícil de responder, porque além de uma certa organização teórico-conceitual, ela possui um aspecto propositivo que talvez seria pretensioso da minha parte, como pesquisador individual e ainda mais um campo que ainda carece de pesquisas empíricas mais compreensivas, mais abrangentes e numerosas também, buscar estabelecer diretrizes rígidas em termos de política regulatória. Em todo caso, esse diálogo dentro das universidades, mas sobretudo com a sociedade civil e com as instituições, também não pode se furtar de o seu aspecto crítico, e a crítica é não só apontar problemas, como também estabelecer possíveis caminhos de superação, ainda que apenas iniciais, e submetendo muito honestamente esses caminhos possíveis à crítica e ao debate, que é o que a gente está fazendo aqui. Márcio, os estudos sobre uma criminologia verde, ou green criminology, e note que eu não estou usando aqui ainda o termo vitimologia, eles não deixam de ser recentes. Só para o termo green criminology, ele se inicia a partir ali dos anos 90, começo dos anos 90. É claro que em termos científicos isso ainda pode se considerar algo muito próximo, nada distante. Mas seja como for, com as decisivas contribuições teóricas de Michael Lynch, costuma-se atribuir a essa criminologia verde o estudo do dano ambiental, portanto, as variações geográficas de um dano ambiental, as variações sociais, os grupos mais ou menos afetados, questões de geração. Além disso, os marcos regulatórios, administrativos e legislativos, e mais precisamente ainda as dinâmicas sociais que determinam a violação dessas normas ou a sua flexibilização, cenário em que, não raro, nós temos uma certa cumplicidade entre setores público e privado nesse contexto de desregulamentação. E, claro, relacionado com isso, as estratégias de controle social para prevenir ou reagir ao dano. Portanto, uma certa análise do desempenho das instituições na administração desses conflitos de ordem ambiental. E note que nesse cenário, a vitimização decorrente do comportamento danoso em termos ambientais, ela não escapava de todo ao interesse da criminologia verde, como de fato não escapa. Contudo, mais recentemente, isso é notado por um pesquisador Matthew Hall, seriam bem menos numerosos, na verdade bem mais escassos, os estudos mais abrangentes sobre as vítimas do comportamento socialmente danoso com impacto ambiental, visto que a Green Criminology se dedicaria a um rol mais amplo de assuntos e a vitimologia em si, os estudos vitimológicos em si, estariam também dedicados a outros temas, com uma grande ênfase ainda nos crimes de rua, os street crimes e outras formas de violação de direitos humanos, abuso de poder, mas não necessariamente enfocando a dimensão ambiental na vitimização que está implicada a partir de um dano ambiental. Há, portanto, um amplo espaço, Márcio, para dimensionar as variedades e especificidades dos diversos processos de vitimização ambiental,
dando voz aos sujeitos que são concretamente afetados por esses desvios sociais que desencadeiam esse processo de vitimização. É daí que se fala em uma vitimologia verde, ou Green Victimology, né, uma disciplina, um campo de estudo, né, que se vale da interdisciplinariedade. É uma vitimologia crítica no sentido de não se limitar à vitimização criminal especificamente, eu vou tratar disso na sequência, pautada em direitos humanos e que considera o caráter multifacetado da vitimização ambiental, de modo consequentemente também considerar a variedade das pessoas e dos grupos que são afetados pelo comportamento socialmente danoso com impacto ambiental. E note que aqui, né, cumprir a minha promessa, eu falo de comportamento socialmente danoso em sentido mais amplo, de modo que eu incluo, mas eu não me limito ao crime ambiental, propriamente dito. Um dos pontos-chave desse campo de estudo, ainda em desenvolvimento, claro, passa por essa compreensão mais compreensiva do fenômeno da vitimização, para além da vitimização criminal. Quer dizer, não se preocupa a vitimologia verde apenas com os impactos de condutas que são amoldáveis a um tipo penal, se quisermos aqui utilizar um linguajar mais dogmático. Qual que é o motivo disso, né? Por que se falar de uma vitimização mais amplamente considerada e não apenas a vitimização criminal, por um crime ambiental propriamente dito? Veja, não raro, né, as práticas socialmente danosas em questões ambientais são tácita ou explicitamente toleradas por governos, né? Não raro também em cumplicidade com corporações. Isso quando não são incentivados e promovidos esses comportamentos por tais governos, né? Como parte de uma estratégia maior de atingimento de objetivos econômicos ou políticos, tais como a industrialização, o atendimento de grupos de interesse específicos e assim por diante. Para ficar mais evidente do que eu estou a tratar, né, o Brasil é não só um exemplo em termos argumentativos, mas um verdadeiro material para estudo, né? A tolerância ou o incentivo de governos ao comportamento socialmente danoso em termos ambientais, portanto não apenas ao crime ambiental, em especial por parte de corporações, é algo que não se limita a uma específica gestão administrativa ou a um partido político único, né? Ao contrário, a exploração desmedida de recursos naturais, aliada a violações de direitos humanos, inclusive de trabalhadores, a baixa densidade estratégica em desenvolvimento econômico. Essa combinação de fatores é fruto de um processo histórico muito mais longo e que definitivamente não se resume aos últimos anos. Todavia, né, apenas voltando como exemplo, parece que estamos atualmente diante de um cenário de um aprofundamento politicamente organizado da indiferença com relação à vitimização ambiental, né, num conjunto de discursos e medidas concretas por parte da atual cúpula do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente. Aqui apenas para mencionar alguns exemplos, né? Limitações orçamentárias para órgãos como IBAMA e ICMBio, desmobilização de fiscais do IBAMA que são responsáveis pelo monitoramento e aplicação de multas, o que inclusive, né, gerou uma reação do Ministério Público Federal, a diminuição da participação da sociedade civil, de representantes de governos estaduais no CONAMA, a restrição também para o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando não o INPE sendo colocado em xeque a partir de uma deslegitimação discursiva por integrantes do governo federal, colocando em xeque a credibilidade de instituições cientificamente orientadas e que compõem a própria estrutura do governo. Isso porque o INPE divulgou informações sobre desmatamento que o governo entendeu como lhe sendo desfavoráveis, né? Além disso, também é bastante preocupante, propostas de lei e medidas concretas de desregulamentação administrativa dos controles ambientais. E aqui, do plano discursivo, é importante lembrar também aquela reunião ministerial de maio de 2020, divulgada pelo ministro Celso de Mello, em que o ministro do Meio Ambiente chega a defender que o governo deveria aproveitar essa atenção pública concentrada na crise da Covid-19 para, que são as palavras dele, ir passando a boiada ou dar de baseada no que concerne à flexibilização de aspectos regulatórios, inclusive no campo ambiental. É algo que a literatura internacional chama de regulatory rollback.
Veja bem, né, diante desse cenário nós temos a possibilidade iminente, concreta, aqui para nós observarmos, e eu deixo muito claro que isso tudo eu estou fazendo como uma forma de observação científica da realidade, sem nenhuma preocupação aqui partidária, como eu busquei deixar claro no início dessa minha incursão, nas evidências que nos são apresentadas nos últimos anos, né? É claro que nesse cenário há a pressão da sociedade civil, né, além da atuação de entidades com independência funcional com relação aos poderes executivos, ao poder executivo, como é o caso dos próprios ministérios públicos. Eu acredito que o Dr. Tales vai tratar sobre isso na sequência. Em todo caso, não é de se menosprezar a capacidade que administrações em seu sentido político, têm de desmobilizar mecanismos de monitoramento, fiscalização, enforcement, investigação, retirando a capacidade de reação das instituições e, ao mesmo tempo, promovendo indiferença com relação à vitimização ambiental, quando não, retomando a nossa conversa do início, fomentando atividades que acabem desencadeando esses processos de degradação ecológica, abalo econômico, desintegração social e, claro, sofrimento humano. A mim, parece que o Ministério Público possui independência funcional, mas trabalha com mecanismos jurídicos positivos que lhes são dados pelo ordenamento, muitos dos quais dependentes ou diretamente relacionados a questões regulatórias que são definidas, ao fim e ao cabo, politicamente. Inclusive, parte da atuação dos ministérios públicos, ao que me parece, tem sido justamente colocar em xeque, e questionar a constitucionalidade dessas medidas político-administrativas que possuem impactos jurídicos positivos diretos. E, claro, impactos sociais também bastante perceptíveis. A vitimização ambiental, e de novo, o Brasil nos últimos anos fornece bons e tristes exemplos, é multifacetada no que concerne aos seus danos, consequentemente aquilo que compreendemos como vitimização ambiental, atingindo vastas extensões geográficas com intensidades variadas do ponto de vista geográfico e social, impactando também diferentes vítimas. Novamente, aqui eu resgato as discussões promovidas por Matthew Hall, quando ele afirma que o dano ambiental pode ser compreendido a partir de pelo menos 4 perspectivas: os impactos para a saúde humana, os impactos econômicos, a segurança das vítimas, além de outros efeitos de ordem social e cultural. Se pegarmos aqui especialmente os desastres ambientais na indústria de mineração do Brasil dos últimos anos, que o Tales mencionou, e que aqui, como recomendação de leitura, o excelente livro da pesquisadora Daniela Arantes Prata, sobre o caso de Mariana, o livro publicado pela editora Liberar-se, se não me engano o nome é Criminalidade Corporativa e Vitimização Ambiental. Mas como mensurar um dano que, do ponto de vista da natureza, e esse é mais perceptível até a partir dos arranjos legais disponíveis no nosso ordenamento jurídico positivo, como mensurar um dano que na natureza causa prejuízo à flora, à fauna, às condições de desenvolvimento natural de vida em um determinado ecossistema, mas que, para além dessa dimensão natural, também tem afetações no plano econômico e social. Afinal de contas, abala as comunidades humanas que, de algum modo, se relacionam social, cultural ou economicamente com aquele ambiente. Quantos empregos foram perdidos com os desastres ambientais de Mariana e Brumadinho? Quanto se perdeu em termos de arrecadação pelas prefeituras locais? E aqui é importante a discussão levantada pelo Tales na resposta dele e estudada no Brasil pelo professor Eduardo Sá Diniz, a questão da dependência comunitária entre sociedade, Estado e empresas, Portanto, sociedades que são vitimizadas pelo comportamento corporativo socialmente danoso, mas que possuem uma relação de dependência, às vezes econômica mesmo, com essas mesmas empresas que são locos de vitimização, ou então fontes de vitimização. Mas prosseguindo, quantas atividades econômicas, ou mesmo de sobrevivência de grupos dependentes dos biomas locais, ali não foram inviabilizadas? Quanto de patrimônio histórico e cultural não foi soterrado, perdido? Sem contar as histórias que nós extraímos apenas de seres humanos. Os seres humanos são testemunhas vivas da história e que se foram de forma irremediável. Como que você coloca isso dentro de um dano, de uma ideia de dano que depois precisa ser trabalhado pelo sistema de justiça,
especialmente o sistema de justiça criminal. Mas prosseguindo, né, além da questão da natureza, além da questão econômica e social, além dos impactos para a saúde, no plano individual nós já temos identificado as consequências como a perda das vidas humanas em si, o desemprego, tudo que ele acarreta, o sofrimento pela perda de entes queridos, a desintegração social causada pelo rompimento de memórias, dos laços afetivos até, que algumas pessoas criam com o ambiente ali que foi devastado, e claro, né, todos os abalos psicológicos que decorrem desse processo de vitimização, como os elevados índices de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. E tudo isso sem contar perspectivas de um dano que pode ser intergeracional, e frequentemente o é, né, no sentido de que o dano ambiental de hoje pode repercutir em gerações futuras. Da mesma forma, como nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, em diálogo com vítimas, com empresas, vamos endereçar esse conflito, pode produzir efeitos não só sobre quem hoje está vivo, mas também sobre como as gerações futuras experimentarão o meio ambiente do ponto de vista não só da natureza, mas também da cultura, da economia. É justamente essa pluralidade de perspectivas de vitimização que fazem surgir também distintas demandas na busca por uma administração mais sofisticada dos conflitos, derivados da vitimização ambiental, lançando dúvidas nesse sentido sobre a real capacidade dos mecanismos tradicionais do sistema de justiça de dar conta dessa complexidade, tanto de demandas como de grupos vitimizados, né? As vítimas não são homogêneas. Isso em especial do ponto de vista do sistema de justiça criminal. Em verdade, né, no que me parece, o sistema de justiça criminal brasileiro, por melhores que sejam as intenções dos indivíduos e das instituições participantes, segue envolto com discussões sobre responsabilização penal de indivíduos. Tudo apesar de a pesquisa criminológica demonstrar uma baixa efetividade dessa estratégia de individual accountability, né? Ou seja, a baixa capacidade dessa estratégia de responsabilização de indivíduos de realmente transformar de forma mais autêntica e duradoura os comportamentos das organizações, sejam elas empresas ou instituições públicas. Muito pouco se avança no que concerne a responsabilização penal de pessoas jurídicas. No Brasil, ainda muito limitada ao delito ambiental, compreendido aqui de forma bem menos multifacetada do que a vitimização ambiental da qual eu busquei tratar há pouco. Também muito pouco se discute, e aqui é muito importante o resgate feito pelo Dr. Tales, sobre como talvez precisemos pensar em mecanismos de resolução cujas estruturas vão além da rigidez formal do sistema de justiça tradicional, né, de modo a prender a pluralidade de vítimas e suas demandas, bem como, eventualmente, acomodar melhor as dimensões sociais e até emocionais implicados num dano ambiental, algo que é mais difícil ocorrer nas caixinhas do direito, nas caixinhas do sistema de justiça, como efeito daquilo que Teubner, por exemplo, chama dos efeitos de uma juridificação dos conflitos, uma expropriação daqueles que são participantes do conflito e uma certa mutilação moral, uma certa mutilação da dimensão moral dos conflitos, né? Mas aqui sem querer incorrer em muito academicismo. Seja como for, a partir disso, né, dessa discussão que eu busquei fazer, nós podemos traçar, e aqui eu volto a falar, né, de forma bastante incipiente, algumas contribuições possíveis dessa vitimologia verde. A primeira é identificar as vítimas, né, dar voz a elas, evitando generalizações, questionando as teses dogmático-penais tradicionais de crime sem vítima. Isso poderia evitar que policymakers e os próprios atores do sistema de justiça criminal tratem as vítimas de um crime ambiental como um grupo homogêneo, como se não houvesse diferença de sofrimento, consequentemente de experiência e de demanda. E se tem uma coisa que essas pessoas e grupos humanos não são, é um grupo homogêneo. Claro, né, sem considerar as outras formas de vida que são afetadas também pelo dano ambiental. A partir disso, podemos pensar novos mecanismos jurídicos, né? Como novos mecanismos jurídicos podem ser pensados para o sistema de justiça, que irá endereçar esses conflitos. Ou, se chegarmos à conclusão de que esse sistema de justiça possui limitações de ainda difícil superação no curto prazo, podemos imaginativamente desenhar como novas estratégias de administração dos conflitos podem aprender, como eu já mencionei,
as complexidades das narrativas de vitimização, identificar em que medida podemos pensar em graus de desformalização na administração e reconstrução do conflito, né, reposicionando Estado, corporações, vítima e a própria sociedade civil, né, na administração e tratamento do problema. Indo além da compensação financeira, que está longe de ser importante, mas não pode ser o único aspecto, indo além da responsabilização penal de indivíduos. Uma outra possível contribuição da vitimologia verde, compreendida a partir dessa amplitude de seu objeto, quer dizer, para além da vitimização criminal, estrito sensu, é demonstrar como os sujeitos vêm sendo afetados concretamente por danos ambientais com os quais os governos são tolerantes, quando não promotores desses danos ambientais, não raro em cumplicidade com corporações. Quer dizer, a partir do levantamento científico das experiências concretas de vitimização ambiental e dos dados dessa vitimização ambiental, sistematizados pela pesquisa epistemológica como uma evidência, pode-se aferir informações relevantes sobre como processos de vitimização vêm se desencadeando apesar das políticas regulatórias em questões ambientais. Ou seja, como é que a vitimização ocorre apesar da política ambiental, ou seja, a política ambiental sendo inefetiva em endereçar os reais sofrimentos humanos a partir das atividades que causam degradação ecológica. Ou pior, né? Como que essa vitimização pode não ocorrer apesar de políticas regulatórias inefetivas, mas como resultado dessas políticas regulatórias. Políticas regulatórias que talvez expressem indiferença moral com relação ao sofrimento, à degradação ecológica e que talvez se mostrem mais propensas a formas não sustentáveis de atividade econômica. Portanto, evidência vitimológica do ponto de vista da vitimologia verde como algo determinante, não apenas para se pensar como regular, como desenhar mecanismos mais efetivos de controle e fiscalização, eventualmente enforcement, mas também de endereçar o conflito uma vez que a vitimização já tenha ocorrido, buscando, portanto, endereçar toda esse caráter multifacetado da vitimização ambiental, algo que me parece ainda é algo muito distante de tornar realidade efetiva, realidade viva do nosso sistema de justiça e da nossa sociedade. Mas eu estou curioso para saber também o que o Dr. Tales pensa sobre isso. Eu peço desculpas pela extensão da minha resposta. Bom, agora aproveitando o contexto dessa pergunta relacionada à vitimologia verde, que o Dr. Gustavo tão bem explanou, eu gostaria de perguntar ao Dr. Tales em relação à forma de atuação do Ministério Público na área ambiental. O senhor acha que os estudos vitimológicos podem ajudar de alguma maneira? Olha, Márcio, me parece que os estudos vitimológicos são fundamentais para pautar a atuação do Ministério Público na área ambiental. Atualmente, o Ministério Público ele já dispõe de diretrizes bem assentadas para a atuação diante de um dano ambiental estrito sensu, né? Então, o Ministério Público vai sempre atuar em um primeiro momento buscando a restauração daquela situação, né? Então, vai sempre buscar um retorno ao status quo ante, se for possível, para que seja reparada essa degradação ambiental. Se isso não for possível, vai buscar compensação por aquele dano ambiental causado e sempre a partir de critérios técnicos também bem estabelecidos, né? Então, o Ministério Público, em casos como esse, atua sempre pautado por exemplo, em perícias técnicas feitas por engenheiros ambientais, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, né, que vão analisar um caso concreto, vão avaliar o impacto de determinado dano na flora, na fauna local, vão verificar se é possível, né, reparar, se é possível um retorno ao status quo ante, se não for possível, vão estabelecer mecanismos adequados de compensação ambiental, né? E isso já é feito há algum tempo, né? Isso daí está bem assentado, também está bem estabelecido. Agora, me parece que ainda faltam subsídios para pautar a atuação do Ministério Público em casos de grandes desastres ambientais ou em casos de danos ambientais que extrapolam
a mera degradação da fauna, da flora, e que tem um impacto humano aferível, né? Tem um impacto direto em pessoas, em grupos de pessoas que estão naquela comunidade que for afetada, e aí que os estudos vitimológicos podem contribuir sobremaneira, né? Em primeiro lugar, para trazer parâmetros, diretrizes concretas que orientem a atividade do Ministério Público no sentido de identificar quem são as vítimas, as pessoas afetadas por esse dano ambiental, né? Segundo momento, para que se entenda, para que se possa compreender como essas pessoas foram afetadas, né? O professor Gustavo Marim, na brilhante exposição dele, muito bem fundamentada, como sempre, trouxe uma série de dimensões em que um dano ambiental, um dano socioambiental pode impactar as pessoas, né? E não só as pessoas, mas toda a comunidade, né? Porque há um nível individual do impacto desses danos ambientais, mas também há um nível coletivo ou comunitário desse dano. Então é necessário que se compreenda, né, quem foi afetado, de que forma que foi afetado, para que se possam estabelecer mecanismos adequados de reparação desses danos que foram causados, né, a nível individual, a nível comunitário. E isso é algo que faltam, né? Parâmetros objetivos que possibilitem a atuação do Ministério Público nesse sentido, né? Me parece que a ciência penal, a academia tem muito a contribuir a partir do estudo da vitimologia, né? Infelizmente, nós temos muito material de estudo aqui, tratando especificamente de casos concretos, né, em razão dos grandes desastres ambientais que houve nos últimos anos, né, como os desastres ambientais de Mariana, de Brumadinho, também de Belo Monte, Hidro no Pará, enfim, que podem trazer subsídios para que se evolua nesses estudos da vitimologia, para que na prática se consiga trazer uma justiça maior para aquelas pessoas que foram afetadas por danos ambientais, né? O que significa na prática reparar da forma mais adequada ou compensar da forma mais adequada o dano que foi causado diretamente para aquelas pessoas e para aquelas comunidades afetadas. Bom, e assim nós encerramos este bloco 2 do episódio Ezumpcast sobre vitimologia, tratando um pouquinho a respeito da questão relacionada à vitimologia verde. Gostaria de agradecer mais uma vez meus queridos amigos Gustavo Marim e Thales Coelho pela participação neste episódio. Em breve nós retornamos para o bloco 3 para falar um pouquinho a respeito das bases de dados relacionados à vitimologia. Fiquem atentos. Um forte abraço e até lá. Finalizamos aqui mais um episódio do Ezumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.